Nós, de Eugênia Zamyatin, 38º registro. Resumo. Não sei qual. Talvez todo o resumo possa ser uma bituca de cigarro descartada. Acordei com uma luz brilhante que machucava os olhos. Mantive-os semicerrados e senti, na minha cabeça, uma espécie de fumaça azul e acre, e me percebi mergulhada em uma névoa. Foi quando disse comigo: mas eu não acendi a luz. Como? Então dei um pulo da cama. A mesa estava aí, apoiando o queixo com a mão e olhando para mim com um sorriso largo. Neste momento, estou escrevendo nessa mesma mesa. Aqueles 10 a 15 minutos, cruelmente comprimidos na mais tensa mola, já se passaram. Mas para mim, parece que só agora a porta se fechou atrás dela e que ainda é possível alcançá-la, agarrá-la pelas mãos e, talvez, ela ria e diga. E sentou-se à mesa. Corri até ela. Você, eu fui até... Eu vi o seu quarto, pensei que você... Mas o que eu ia dizer acabou ficando no meio do caminho. Esbarrei nas lanças afiadas e imóveis dos cílios dos olhos dela e parei. Lembrei que foi assim que ela me olhou naquela vez, na integral. E aqui, num segundo, eu tinha que contar tudo logo para ela acreditar que eu... Caso contrário, certamente eu jamais... Escute, eu tenho que... Eu devo... Tudo que... Não, só um pouco, eu só vou beber um pouco de água. A minha boca estava completamente seca, como se tivesse sido coberta por um mata-borrão. Eu me servi de um pouco de água, mas não consegui beber. Coloquei o copo sobre a mesa e segurei a jarra com as 2 mãos. Só então percebi. A fumaça azul era de um cigarro. Ela o levou aos lábios, puxou, tragou avidamente a fumaça, como tentei fazer com a água, e disse: Não diga nada. Não tem importância. Você não vê? De todo modo, eu vim. Eles estão esperando por mim lá embaixo. E você quer que esses nossos minutos finais... Ela jogou o cigarro no chão e se inclinou para trás, sobre o braço da poltrona. O botão estava ali na parede e era difícil acessá-lo. Me recordo de que a poltrona balançou. 2 dos pés se levantaram do chão. Então as persianas caíram. Ela se aproximou e me segurou firmemente em seus braços. Seus joelhos sob o vestido eram um veneno lento, macio, quente, envolvente e penetrante. Acontece que, quando se está mergulhado em um sonho doce e quente, e de repente somos picados, estremecemos, e então nossos olhos ficam bem abertos. Foi o que aconteceu. De súbito, me lembrei do chão do quarto dela, dos cupons cor-de-rosa pisoteados, e, em um deles, a letra F e alguns algarismos. Dentro de mim, isso tudo colidiu e se enredou em uma coisa só. Mesmo agora, não sei dizer que tipo de sentimento me tomou, mas eu a apertei com tanta força que ela gritou de dor. Mais um minuto, um daqueles 10 a 15, com a cabeça deitada sobre o travesseiro, ofuscantemente branco e com os olhos semicerrados, eu via a afiada e doce fileira de dentes. E o tempo todo, isso tudo me lembra obsessivamente, absurda e agonizantemente de algo, do que é impossível, do que agora não deve ser. E eu a apertei ainda mais ternamente, ainda mais cruelmente, e eram ainda mais distintas as manchas azuis que os meus dedos deixavam nela. Sem abrir os olhos, o que eu notei, ela disse: Estão dizendo que ontem você esteve com o benfeitor. É verdade? Sim, é verdade. Então os olhos dela se arregalaram e observei com prazer e rapidez com que
tudo em seu rosto empalideceu. Ficou completamente branco. Pareceu desfalecer. Tudo, menos os olhos. Contei tudo a ela, só que, não sei porquê. Não é verdade. Eu sei porquê. Só não revelei uma coisa. O que ele disse no final, a respeito de que eu havia sido usado por eles. Aos poucos, como uma imagem fotográfica em pleno processo de revelação, o rosto dela foi aparecendo. As faces, a fileira branca de dentes, os lábios. Ela se levantou e foi até a porta espelhada do guarda-roupa. Voltei a sentir a boca seca. Servi-me de água, mas repugnou-me. Coloquei o copo sobre a mesa e perguntei: foi para isso que você veio? Porque precisava descobrir? Do espelho, ela olhou para mim. Vi o triângulo pontiagudo e irônico formado pelas sobrancelhas levantadas até as têmporas. Ela se virou para me dizer algo, mas não disse nada. Não era preciso, eu sabia. Despedir-me dela? Movi meus pés que não eram meus, mas de um estranho, e acabei batendo na cadeira, que caiu no chão, como morta, como aquela no quarto dela. Seus lábios estavam frios, como já esteve o chão, aqui no meu quarto, perto da cama. Quando ela saiu, eu me sentei no chão, debruçado sobre o cigarro descartado. Não consigo mais escrever. Não quero mais. 39º registro. Resumo. Fim. Tudo isso foi como um último grão de sal jogado em uma solução saturada. Rapidamente, espinhosos como agulhas, os cristais se espalham, endurecem, congelam. Para mim ficou claro. Tudo estava decidido. Amanhã de manhã, levarei tudo a cabo. Isso é a mesma coisa que cometer suicídio, mas talvez só assim eu possa ressuscitar, porque apenas o que está morto pode ser ressuscitado. No oeste, o céu tremia em espasmos azulados a cada segundo. Minha cabeça estava queimando e latejando. Fiquei assim a noite toda e adormeci somente por volta das 7 da manhã, quando a escuridão já havia se recolhido, começando a ficar verde e os telhados repletos de pássaros se tornavam visíveis. Quando acordei, já eram 10 horas. Hoje, evidentemente, a campainha não foi tocada. Sobre a escrivaninha ainda estava o copo de água de ontem. Bebi avidamente a água e saí correndo. Era preciso fazer tudo o mais rápido possível. O céu estava azul e deserto, totalmente consumido pela tempestade. As sombras tinham cantos nítidos. Tudo parecia ter sido esculpido pelo ar azul do outono, um ar rarefeito. Tudo era tão frágil que me dava medo até de tocar. Parecia que poderia, a qualquer momento, quebrar e se dispersar como pó de vidro. Dentro de mim há algo semelhante. Não devo pensar. Não posso pensar. Não posso. Caso contrário... E eu não estava pensando. Talvez nem estivesse vendo direito, apenas registrando. Na calçada havia galhos vindos, sabe-se lá de onde. As suas folhas eram verdes, âmbar e carmesim. Lá em cima, pássaros e aeros estavam uns com os outros em voos rápidos. Já em outro lugar, vi cabeças, bocas abertas, braços agitando galhos. Tudo isso provavelmente gritava, grasnia, zumbia. Depois, as ruas desertas, como se tivessem sido varridas pela peste. Lembro-me de ter tropeçado em algo insuportavelmente macio, flexível e mesmo assim imóvel. Abaixei-me. Era um cadáver. Estava deitado de costas, com as pernas abertas, como uma mulher. O rosto, reconheci os lábios grossos e negroides. Parecia que ainda hoje poderiam respingar de tanto rir. Com os olhos firmemente fechados, ele estava rindo da minha cara. Um segundo,
Então passei por cima dele e saí correndo. Porque eu não aguentava mais. Eu tinha que fazer tudo rápido. Senão, sentia que iria quebrar, dobrar como um trilho sobrecarregado. Felizmente, apenas mais 20 passos, e já era possível ver a placa com letras douradas, Departamento dos Guardiões. Parei na entrada, respirei o máximo que pude e entrei. Lá dentro, no corredor, uma cadeia infinita, em fila única, de números com folhas de papel e grossos cadernos nas mãos. Eles se moviam lentamente, 1 passo, 2, e, de novo, paravam. Andei de um lado para o outro ao longo da fila. Minha cabeça estava acelerada. Eu os agarrava pelas mangas e implorava-lhes, como um doente que, na hora do seu tormento mais agudo, implora a alguém que lhe dê rapidamente algo que coloque, de vez, um fim em sua dor. Uma mulher, com o cinto bem apertado por cima do unife, deixava bem salientes os 2 hemisférios do seu traseiro e movia-os o tempo todo para lá e para cá, como se tivesse olhos exatamente ali. Ela riu na minha cara e disse: "Ele está com dor de barriga. Leve-o ao banheiro. Fica ali, segunda porta à direita." Todos começaram a rir de mim. Aquela risada fez com que algo subisse à minha garganta, e no momento em que eu já ia gritar, ou então... De repente, por trás, alguém me agarrou pelo cotovelo. Eu me virei e vi as orelhas asas transparentes. No entanto, não estavam rosadas como de costume, mas vermelhas. O pomo de Adão em seu pescoço se mexia como se, mais um pouco, e iria sair pele afora. "Por que você está aqui?" Ele perguntou rapidamente, me perfurando com aqueles olhos. Eu me agarrei a ele e disse: "Depressa, para o seu escritório. Eu preciso falar com você, imediatamente. É bom que seja precisamente para você. Pode ser horrível que seja precisamente para você, mas tudo bem, tudo bem." Ele também a conhecia, e por isso era ainda mais angustiante para mim. Mas talvez ele também ficasse assustado ao ouvir o que tem a dizer. E então, seríamos 2 a cometer o crime juntos. Eu não estaria sozinho neste meu segundo final de vida. A porta bateu atrás de nós. Lembrei. Quando a porta se fechou, arrastou um pedaço de papel que havia ficado preso na parte de baixo. E então, um silêncio pesado caiu sobre nós, como uma campânula de vidro. E se tivesse dito pelo menos uma palavra, não importava qual fosse, até mesmo a palavra mais insignificante, eu teria falado tudo de uma vez, mas ele ficou em silêncio. Tentei me conter a ponto de meus ouvidos começarem a zunir, mas acabei falando, sem olhar para ele. Eu tenho a impressão... Eu sempre a odiei, desde o início. Lutei, porém não precisa acreditar em mim. Eu poderia, mas não quis me salvar. Queria perecer. Eu queria isso mais do que qualquer coisa. Ou melhor, não perecer, mas para que ela... E mesmo agora, quando eu já sei de tudo, você sabe que o benfeitor me convocou? Sim, eu sei. Mas as coisas que ele me disse, você entende? Para mim não faz diferença. Foi como se agora mesmo o chão sob seus pés tivesse sido arrancado, e você, com tudo ao seu redor, tudo que está aqui na mesa, o papel, a tinta, e a tinta acaba derramando, transformando tudo em um grande e único borrão. Continue, e se apresse, há outros esperando. E então, gaguejando e me enrolando todo, contei a ele tudo o que havia acontecido, tudo o que está registrado nessas páginas. Falei sobre meu verdadeiro eu e sobre o meu eu peludo, e o que ela, daquela vez, havia me dito sobre as minhas mãos. Sim, foi precisamente assim que tudo começou, e como eu, naquele momento, intencionalmente, deixei de cumprir o meu dever. E como enganei a mim mesmo,
como ela havia conseguido para mim os atestados falsos e como fui enferrujando dia após dia. E sobre os corredores subterrâneos e a minha ida para o outro lado da muralha. Contei tudo de modo desordenado e fragmentado. Eu gaguejava, não havia palavras suficientes. Com os lábios torcidos e duplamente curvados, ele me provocava com um sorriso de escárnio e sussurrava as palavras que pareciam estar falando. Eu só balançava a cabeça, agradecido. Sim, sim. E aqui, como foi mesmo? Ele agora falava por mim, e eu apenas ouvia. Sim, sim. E então? Isso, foi exatamente assim. Sim, sim. Como se sob o efeito de éter, comecei a sentir um frio na garganta, e com dificuldade perguntei, mas como? Você não teria como saber disso? O sorriso dele ficou ainda mais torto, e então... Mas, sabe, você está tentando esconder algo de mim. Aqui você enumerou todos os que você viu do outro lado da muralha, mas você se esqueceu de alguém. Você quer dizer... Mas você não se lembra, nem mesmo de relance, por um segundo? Você não se lembra de ter me visto lá? Sim, sim, eu mesmo. Um silêncio. E de repente, como um raio passando pela minha cabeça, ficou vergonhosamente claro. Ele também é um deles. E tudo de mim, todos os meus tormentos, tudo o que expus aqui, exausto por tanto esforço e esgotando minhas últimas forças, como se estivesse realizando uma façanha. Tudo é ridículo, como a antiga anedota sobre Abraão e Isaque. Abraão, coberto de suor gelado, já havia levantado o braço com a faca sobre o próprio filho, acima de si mesmo. E, de repente, vem uma voz lá de cima. Pode parar, eu estava brincando. Sem desviar os olhos daquele sorriso de escárnio cada vez mais torto, apoiei as mãos na beirada da mesa e, lentamente, fui me afastando, arrastando a cadeira e então, de uma só vez, como se tomasse todo o meu corpo em meus braços e passando em meia bocas, gritos, escadas, tratei de sair de lá, correndo impetuosamente. Não me lembro como foi. Só sei que acordei em um dos banheiros públicos do metrô. Lá em cima, tudo estava perecendo. A maior e mais racional civilização de toda a história desmoronava. Mas aqui, segundo a ironia de alguém, tudo permanecia como antes, lindo. E pensar que tudo isso estava condenado, tudo isso seria tomado pela relva. A respeito de tudo isso, só restariam mitos. Soltei um gemido alto e, naquele exato momento, senti alguém tocar suavemente meu ombro. Era meu vizinho, aquele que morava à minha esquerda. A testa, uma enorme parábola careca. Na testa, as linhas amarelas indecifráveis de rugas. E essas linhas tinham a ver comigo. Eu entendo você, entendo perfeitamente, ele disse. Mas, mesmo assim, acalme-se, não fique assim. Tudo isso vai voltar. Tudo vai inevitavelmente voltar. O importante agora é que todos saibam da minha descoberta. Estou falando sobre isso para você, e você é o primeiro. Calculei e o infinito não existe. Olhei para ele com fúria. Sim, é como estou lhe dizendo. Infinito não existe. Se o mundo fosse infinito, a densidade média da matéria nele deveria ser igual a zero. E como não é zero, e isso nós sabemos, então, consequentemente, o universo é finito. Ele tem a forma esférica, e o quadrado do seu raio, y ao quadrado, a densidade média multiplicada por. E aqui só falta calcular o coeficiente numérico. E então, você entende? Tudo é finito, tudo é simples, tudo é calculável. E então, venceremos filosoficamente, entendeu? Mas você, caro senhor, devido aos seus gritos, está me atrapalhando, impedindo-me de concluir o cálculo.
Não sei o que me abalou mais, a sua descoberta ou o seu desassombro naquela hora apocalíptica que estávamos vivendo. Ele tinha nas mãos, e eu só vi isso agora, um caderno e uma tábua de logaritmos. Foi quando entendi. Mesmo que tudo pereça, meu dever, diante de vocês, meus desconhecidos, amados, é deixar meus registros devidamente finalizados. Pedi-lhe alguns papéis e escrevi, ali mesmo, estas últimas linhas. Eu queria colocar um ponto final naquele momento. Assim como os antigos colocavam uma cruz sob as covas nos quais jogavam os mortos. Mas, de repente, o lápis tremeu e caiu dos meus dedos. Escute, falei puxando meu vizinho. Agora, preste bem atenção. Você tem que me responder. Onde termina o seu universo finito? O que há para além dele? E ele não teve tempo de me responder. De cima veio o som de passos. Alguém descia os degraus. 40º registro. Resumo. Fatos. O sino. Tenho certeza. É dia. Está claro. O barômetro está em 760 milímetros de mercúrio. Será que fui eu mesmo, D503, quem realmente escreveu essas páginas? Será que, em algum momento, realmente vivi isso tudo? Ou imaginei que estava vivendo? A caligrafia, bem, é minha. Mas o que se segue, embora seja a mesma caligrafia, felizmente, só tem de igual mesmo na caligrafia. Já não há delírios, metáforas absurdas, sentimentos, apenas fatos. Porque estou saudável, estou perfeita e absolutamente saudável. Sorrio. Não posso deixar de sorrir. Afinal, arrancaram uma espécie de farpa da minha cabeça. Minha cabeça agora está leve e vazia. Para ser mais preciso, não é que esteja vazia, mas já não há nada estranho lá dentro. Nada que interfira no sorriso. Sorrir é o estado normal de uma pessoa normal. Os fatos são assim. Naquela tarde, pegaram o meu vizinho, aquele que havia descoberto a finitude do universo. Me pegaram, e todos os que estavam conosco, por não possuirmos o certificado da operação, e nos levaram ao auditório mais próximo. O número do auditório, 112, por algum motivo me era familiar. Ali fomos amarrados às mesas e submetidos à grande operação. No dia seguinte, eu, D503, apresentei-me ao benfeitor e contei tudo o que sabia sobre os inimigos da felicidade. Por que parecia tão difícil antes? Não consigo compreender. A única explicação para isso é minha antiga doença, a alma. Nessa tarde do mesmo dia, sentado à mesma mesa com ele, com o benfeitor, eu me vi, pela primeira vez, na famosa campânula de gás. Trouxeram aquela mulher. Ela teve que prestar depoimento na minha presença. A mulher teimosamente mantinha silêncio e sorria. Notei que ela tinha os dentes afiados e muito brancos, e que eram lindos. Então eles a colocaram sob a campânula. Seu rosto ficou muito branco, e como seus olhos eram grandes e pretos, o contraste ficou muito bonito. Quando começaram a retirar o ar sob a campânula, ela jogou a cabeça para trás, semicerrou os olhos, cerrou os lábios. Isso me lembrou de algo. Ela ficou olhando para mim, enquanto agarrava firmemente os braços na cadeira, até fechar completamente os olhos. Eles, então, a retiraram de lá, rapidamente, com a ajuda de eletrodos. Fizeram-na recuperar os sentidos e depois a colocaram novamente sob a campânula. Repetiram isso 3 vezes, e mesmo assim, ela não disse uma única palavra. Outros, que foram trazidos com essa mulher, revelavam-se mais honestos. Muitos deles começaram a falar logo na primeira vez. Amanhã, subirão os degraus da máquina do benfeitor. É impossível adiar porque,
Nos bairros ocidentais, ainda há muito caos, rugidos, cadáveres, feras e, infelizmente, uma quantidade significativa de números que traíram a razão. Mas, do outro lado da cidade, na Avenida 40, conseguiram, com sucesso, construir um muro temporário de ondas de alta tensão. Tenho esperança, iremos vencer. Mais até, tenho certeza de que iremos vencer, porque a razão deve vencer.